O vazio de uma vida escassa e a frustração de lutar tanto e ver tudo faltar. Não é exatamente essa a sensação que você tem ao olhar para a sua vida? Apesar de tantos esforços, a ausência de portas abertas, de oportunidades e, sobretudo, de força interior, tem feito sobrar as preocupações, o desânimo e a incerteza do amanhã. Por fim, no oculto dos pensamentos surge um questionamento que insiste em ficar. Qual direção seguir e que atitude tomar para vencer a falta de tantas coisas e alcançar a tão sonhada vida próspera? Tire uma foto de tudo que representa a escassez na sua vida e traga nesta segunda-feira, 23 de setembro. Venha e participe do Dia do Nada Me Faltará. Na oportunidade, todos os vendedores vão receber uma bênção especial na maior vigília de prosperidade do mundo. Deus abençoe a sua vida grandiosamente e que realmente nada lhe falte. E se tem faltado, esse Deus poderoso é capaz de acrescentar. Hoje é segunda-feira, dia 23 de setembro, e é justamente por isso, porque está escrito no Salmos, número 23, que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Nós não queremos que meramente seja um versículo registrado no livro sagrado, mas que se torne uma realidade na vida de todos aqueles que creem e que estão vivendo uma situação difícil. Você que está do outro lado agora, precisando de ajuda, fique ligado nessa programação porque nós vamos mostrar para você o que você precisa e pode fazer para alcançar a mudança de vida. Inclusive, quero deixar à disposição de todos, desde já, o nosso WhatsApp 11 3573 3510. Você pode mandar uma mensagem agora. Preferindo ligar, pode fazê-lo através do 11 3573 3535. Nós temos na central de atendimento pessoas preparadas para poderem ajudar você. Perceba uma coisa, todas as vezes que nós realizamos a programação, nós apresentamos para vocês resultados, testemunhos e também nós, a cada quadro que é apresentado aqui no programa, as pessoas têm a opção ou a oportunidade de pararem, pensarem em relação à sua vida financeira. Nós vamos agora ao quadro O Povo Fala e diante das dificuldades e apertos financeiros, vale a pena correr o risco por conta de dívidas e tudo mais que existe? Vamos saber o que as pessoas responderam nas ruas. Acompanhe. A dúvida já fez muita gente perder grandes oportunidades. Por outro lado, a certeza naquilo que não deu certo resulta em perda de tempo. Sendo assim, diante de uma situação financeira importante e decisiva, você age mesmo sabendo dos riscos, deixa a dúvida interferir na sua decisão ou fica de braços cruzados? Nós vamos saber se a sua resposta se identifica com a das pessoas nas ruas. Eu enfrento, né? Tem que enfrentar, né? Se precisar pegar empréstimo, pedir emprestado, a gente vai atrás, tem que correr atrás, né? E resolver o problema, né? Mas De qualquer forma. de qualquer forma. Mesmo que isso te acarrete aí dívidas em empréstimo. Infelizmente. Passaria por aperto, com certeza. Diante de uma situação desesperadora de aperto, o que você faz? Eu acho que mesmo sabendo dos riscos, eu prefiro correr o risco, porque sem risco, sem ganhos. Eu procuro todas as alternativas que eu tenho, menos banco e menos agiota. Não recorreria a empréstimo? Nenhum dos dois. Qual o exemplo de algum recurso que você iria atrás? Atrás de uma outra colocação no mercado, atrás de parentes que possam ajudar naquele momento, mas não recorreria nem a banco e nem a agiota. Analisar a situação e só depois eu ia agir. Eu sempre procuro correr atrás dos meus objetivos. Eu já fiz doce para vender na rua, já fiz pão caseiro, atualmente eu faço tatuagem, procuro sempre tentar resolver o meu problema sozinho, sem procurar parente ou fazer algum tipo de empréstimo ou agiota.
Bom, pelas respostas, deu para perceber aí que elas estão meio divididas. Então, voltamos aos estúdios para aprendermos qual é a direção certa. E é justamente a falta da direção certa que levam muitas pessoas a tomarem decisões e atitudes inconsequentes. Atitudes que só trazem problemas, que só trazem dívidas, que só trazem desgostos. Por isso que hoje, segunda-feira, em 6 horários, você tem a oportunidade de, dentre eles, escolher o melhor para vir receber a direção que vai mudar a sua vida, tanto às 7 da manhã quanto às 10 horas da manhã, ao meio-dia, 3 horas da tarde, 18 horas ao cair da tarde, 60 minutos de poder, 1 hora de reunião apenas, e 19h30, na Avenida Mauro Ramos, 1310, no centro de Florianópolis. E na oportunidade, vamos estar abençoando os vendedores, para que Deus possa abençoar o trabalho que você realizar e tudo o que você vier a colocar as mãos, de fato e de verdade, venha a dar certo. A história do Samuel e da Sandra mostra que é possível superar, é possível alcançar o sucesso e, é claro, a condição para sair do endividamento e das dificuldades que a vida financeira apresenta. Eu quero que você acompanhe comigo essa história agora. Nome? Samuel. Seu? Sandra. Quem fala dos dois? Qual foi a vitória depois da aliança? Como é que era antes? Então, bispo, nós chegamos ao ponto de dever mais de 2 milhões. 2 milhões? 2 milhões. Foram várias situações para chegar nisso, problema com o banco, problema com o contador, problema fiscal. Então, a situação foi muito difícil. O empresário que está aqui hoje, ele vai entender, eu dependia de conta garantida, eu dependia de desconto de título, eu dependia do limite cheque especial. E chegou a um ponto que não conseguia pagar. Ficou insustentável. Insustentável. Passamos para factoring. 1 factoring, 2 factoring, 3 factoring, também situação muito difícil. A gente chegava ao ponto de o material nem estar pronto, já fazer o faturamento para poder descontar, para poder antecipar. E teve vezes que ele corria por causa do horário, aí chegava lá, a gente levava um borderô de R$5.000, aí tem débito aqui, hoje o saldo que ficou é R$400. E a gente com um monte de compromisso para pagar. Então, a gente sofreu ameaça de AJ, ele foi ameaçado com arma, esse AJ levou o maquinário nosso acima do valor da dívida, né? E ficou sem chão, porque o maquinário que vocês precisavam para trabalhar. Sim, foram muitas situações, sabe? Se hoje o senhor perguntasse assim para a gente, qual a situação mais difícil? A gente teve muitas. Minha mãe levava beterraba e cenoura para a gente comer. Para você ter ideia, a gente foi morar de favor numa casa da minha cunhada, que graças a Deus, Deus preparou ela para nos emprestar essa casa. Uma casa estava abandonada, sem porta, rato, e a gente não tinha condições de comprar veneno, de cuidar do cachorro. Ele pegava retalho de carne no açougue, para a gente fazer um mingau de fubá para o cachorro, a gente comia junto. Eu, ele, minha filha, a gente comia junto. Então, eu falo, senhor, eu cuidava do financeiro, então era uma pressão muito grande, sabe, ligações. Teve um gerente de um grande banco que ele falou para mim, eu vou te atormentar até a empresa pagar. Eu falava para ele, mas você tem os meios jurídicos, o banco tem o meio jurídico, não faz isso comigo. E ele me ligava, me pressionava, só que eu aprendi aqui que a gente não tinha que fugir, né? A gente tinha que enfrentar. Então, eu atendia. A pressão foi grande. Muito, bispo, muito. Foi um processo assim, que depois ele vai falar, eu vou falar também do que Deus fez na nossa vida, mas para chegar, foi muito difícil, né? Hoje, você ser empresário não é fácil, por várias situações, né? Mas só Deus para nos dar essa força. E para ele falar um pouquinho, meu único pedido para Deus, Deus, me ajuda a pagar essa dívida. E eu queria, assim, que Deus falasse, eu vou te dar um sinal, eu vou, sabe? Mas não tinha, bispo. Esse sinal era muito difícil, para mim foi muito difícil. Vocês estavam sem perspectiva de nada. Ela chegou a um ponto, bispo, de ela se encolher dentro de casa, na cama, se fechar. Eu cheguei e falei, nega, você não tem Deus? Ela falou assim, se eu não tivesse Deus, eu tinha dado um tiro na minha cabeça. Ela chegou a esse ponto, da pressão que ela estava vivendo.
estava aguentando mais. Não, e assim, essa palavra que eu falei para ele me machucou muito, porque eu conhecia fé, né? Eu cria em Deus. Mas só depois disso que eu falei para ele, se eu não tivesse Deus, com toda essa pressão que a gente está vivendo, eu tinha dado um tiro na minha cabeça. E aquilo ali, bispo, foi numa segunda-feira. Ele foi se arrumar para vir para o congresso, né? E eu falei, eu não vou, porque cadê Deus? E eu não vim, bispo. Só que ali, Deus teve misericórdia de mim. Eu me humilhei diante de Deus. E eu falei, Deus, o Senhor fala na tua palavra que sem fé é impossível te agradar. Eu não estou te agradando, porque eu não estou tendo fé. O Senhor é o Deus vivo, é o Deus Todo-Poderoso. Meu Deus, me ajuda. Eu me humilhei diante de Deus. E ali Deus falou, filha, isso aí não é um problema. Essa dívida, essa situação, ameaça, não é problema. Reclamação trabalhista, não é problema. O problema é você morrer sem mim. Deus falou claramente comigo. Aí dali, ele vai lembrar, né, que eu pegava, bispo, as dívidas, os compromissos e dívida, e ficava somando, e não via como pagar. Então eu vivia aquilo, era sufocante para mim. Você viveu em função das dívidas, né? Dívidas. Você parou de viver, a dívida começou a viver em você. E todo dia das dívidas. Todo dia ela só ficava vivendo as dívidas. Ah, como vou pagar isso, como vou pagar aquilo? Eu falei, calma, Deus proverá. Vai acontecer. Naquele momento quase... Quer dizer, você deu uma fraquejada, mas ele veio. Sim. Como é que está hoje? Então, bispo, para deixar claro, né, que eu ouvia testemunhos, eu falava, nossa, mas como? É mágica da noite para o dia? Eu não entendia. E um dia eu ouvi uma pregação que o bispo falou, tem situações que é urgente, Deus vai resolver ali na hora, e tem situações que não. Aí eu fui aprendendo, o Senhor falou hoje, e isso é muito forte para mim, eu trago na minha vida, Sadraque, Mesaque e Abednego. Ali eu falei, Deus, se o Senhor quiser me ajudar, quiser resolver, que a vontade de Deus é resolver, é glorificar o nome dele. O Senhor vai resolver, mas também se não, eu vou seguir em frente e vou te agradar. Nós falamos, Deus, nós não vamos te deixar, mas vamos te agradar e continuar. Então ali a gente entendeu que tinha que agradar a Deus, só isso, e obedecer e praticar. Você confiou, você deixou na mão dele. Como é que a solução veio e como é que estão? Então, aí foi paulatinamente, bispo, Deus foi abrindo porta. Aconteceu um episódio, o nosso fornecedor que a gente mais devia, o valor maior, ele nos chamou no escritório dele e falou assim para a secretária, traz as duplicatas que o Samuel deve. Aí trouxe, a gente falou, o que ele vai fazer, como ele vai negociar isso, né? Ele falou assim, rasgou o bispo, todas as duplicatas. Você não deve nada, não venda. Você não deve nada, não venda a sua casa para pagar a dívida. O homem que você mais devia. É isso. Foi Deus. Foi Deus, bispo. Então, quando a gente fala... Aí foi o refresco para a cabeça dela. Veio um alimento para mim, né? E aí aconteceu milagres na nossa vida, que a gente, pessoas mais próximas, que tem pessoas que nos conhecem, elas podem ver, né? A gente tem como ali mostrar, mas coisas que, por confiar no caráter de Deus, Deus fez coisas que, eu falo para o Senhor, eu pedia só para pagar a dívida, porque eu queria dormir em paz, mas Deus fez muito além, muito além. Aí aconteceu um outro episódio, a gente não tinha casa própria, né? Morava de aluguel, e Deus preparou uma situação que essa pessoa encontrou com a gente e falou assim, compra a minha casa, Samuel. E eu falei, não tem dinheiro, eu já era sempre, né? Dele, aí fomos ver essa casa, ele pegou e falou assim, não, compra, vocês me pagam um valor por mês, me propõe aí. Aí a gente falou assim, como a gente paga aluguel, vamos propor o valor do aluguel. E ele permitiu, bispo, sem juros, sem envolver banco, sem nada. Compramos essa casa. E depois, a primeira casa que a gente comprou no litoral, a pessoa falou assim, não, faz 60 cheques e me paga, não envolveu banco nem nada. Só Deus, mas ninguém faz isso. Vocês começaram a viver o sobrenatural. Sim, o sobrenatural. O trabalhar de Deus na nossa vida, por confiar no altar, por ter prazer no altar, é glorioso, é glorioso. Não, pagar as dívidas? Pagamos todas as dívidas, né? Hoje a nossa empresa, temos duas empresas, né? Uma na cidade que a gente mora e outra no interior, né? Somos pontuais com nossos funcionários, com impostos, né? A gente corrigiu várias coisas, né? Que o empresário tem que corrigir, a gente conseguiu corrigir isso. E a gente hoje tem alimentação de qualidade, viaja. Eu vou, a minha terceira viagem para Israel já está paga, só não fui por causa dessa situação, né? Da guerra. Então, eu vivo o melhor de Deus, nosso casamento abençoado, nossa família, nossos filhos, é uma bênção. Eu só tenho... Vira volta mesmo.
assim, só Deus, né? Quando eu falava, Deus, só o Senhor, foi só Deus faria isso, bispo. Ele é poderoso, Deus abençoe. E é esse poder que vai se manifestar na sua vida hoje, para mostrar para você que tem jeito, que a sua situação, por mais difícil que seja, tem solução, pode ter certeza disso. Acompanhe a história da Maria Elza agora, preste atenção no que a fé foi capaz de fazer. Seu nome? Maria Elza. Como é que era antes do pacto e o que é que mudou depois do pacto? Antes do pacto, bispo, era miséria. Era muita fome, de comer comida azeda, feijão com bicho ou caruncho, que alguns entendem diferente, com 2 crianças pequenas. Mas era fome, literalmente, de abrir aquela caixa de madeira, porque não era armário, era uma caixa de madeira, que eu morava num barraco de alvenaria. E não tinha nada para dar para essas crianças, a não ser uma comida que a minha mãe trazia de uma senhora que ela fazia faxina. E a senhora sabia da nossa situação. E a senhora, quando chegava no final da limpeza, ela juntava aquela sobra do almoço e dava para minha mãe. Mas só como a gente morava em bairro distante, quando a minha mãe chegava em casa, a comida já estava azeda. Só tem quantos filhos? Eu tenho 2. E na época, a gente passou muita fome, mas muita fome de comer esse feijão com caruncho, porque não tinha outra coisa. Aí eu peguei esse feijão, ponhei para cozinhar, o bicho subiu, o que subiu. Eu tirei com a colher e os outros morreram, porque a gente vinha num fogãozinho de lenha, assim, que não tinha gás, não tinha água cortada, luz cortada, devendo para agiota, devendo para banco, devendo aluguel, e não tinha que comer, e envolvida no espiritismo. Que quando eu cheguei no pacto, eu cheguei envolvida no espiritismo. E ali foi muita fome. E dentro dessa fome, dívida, agiota, miséria, eu contraí o câncer. Eu tenho 9 cirurgias no corpo, bispo. Aí foi portelando, eu vim buscando, vim perseverando. Não foi fácil. Quando eu cheguei, não foi fácil. Mas eu perseverei, eu fui atrás, eu vim aqui, eu sentava aqui. Só que quando eu chegava em casa, eu passava a mão no papel e em cada pessoa que eu devia, para mim ver quanto eu estava devendo. E assim eu fui fazendo. E fui prosperando devagarinho, degrau por degrau, que não foi fácil, mas não foi impossível, foi degrau por degrau, muita fome, miséria, briga, destruição, doença. Na minha família, teve um ano que morreu 9 assim seguido, incluindo a minha mãe. E não foi por isso que eu me afastei. Você se agarrou com Deus, como é que você está agora? Hoje eu estou bem, graças a Deus. Paguei as dívidas no valor de R$70 mil. Para quem não tinha o que comer, eu paguei as dívidas. Meus filhos cresceram, se formaram, são empresários. A minha neta é empresária, faz faculdade na USP, outra é veterinária. O meu filho é advogado, meus 2 outros filhos são diretor de empresa. E assim, hoje eu moro na casa própria, tenho uma casa de 9 cômodos no sobrado. Tem 2 empresas, uma oficina de costura e um salão de cabeleireiro. Virou o jogo. Virou o jogo, e a chave virou, a palavra entrou, hoje eu ganho alma. Você quer também encontrar a mesma solução, a mesma saída, só tem um caminho. Segunda-feira, que é a reunião da prosperidade com Deus, onde uma direção, e além da direção, a oração da fé, que é realizada, é capaz de despertar você para o que está escrito na palavra. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Inclusive, traga o seu aparelho celular. Já fale com um amigo de trabalho, já fale aí com o pessoal da sua repartição de trabalho, já fale aí com a sua família, porque nós vamos fazer, você vai fazer uma ligação de vídeo ao vivo, na hora, para falar com seus familiares, porque nós vamos dar um recado a eles e também realizar uma oração por eles. Claro, familiares, amigos, a quem você desejar que venha participar desse momento dentro da reunião. Eu creio que Deus vai abençoar a vida de cada um deles. Vamos acompanhar a história da Elaine. Seu nome? Eliane. Qual foi a vitória depois da aliança, Eliane? Várias, bispo. Eu cheguei aqui com mais de 700 mil em dívida, que você falou de dívida agora, devendo para 2 agiotas. 2? Perdendo meu apartamento, 2 agiotas, perdendo meu apartamento, sem trabalho, né? Eu fiquei desempregada, e aí eu estava dependendo da minha família para levar as coisas para os meus filhos. Mas aí com o pacto eu já venci tudo isso, mas eu estou aqui para falar uma outra bênção, né? Já paguei os 700 mil em dívida, já tenho hoje 4 imóveis diferentes, mas o Senhor profetizou esse ano que seria o ano de jubileu, né?
Aí, em janeiro, eu recebi uma venda que eu nem fiz nada para entrar nela. Na realidade, o incorporador me ligou e falou assim, eu preciso de você para me ajudar a fechar esse negócio, um negócio de 27 milhões. Aí eu fui, fechei em janeiro, aí fiz o casamento da minha filha, um casamento lindo. Aí minha outra filha passou na OAB, né? E aí agora, esse cliente que eu vendi os 27 milhões, ele me chamou para vender outras coisas, para comprar outras coisas. E eu ia vender um apartamento de 6 milhões e 700, e a semana passada, ele, na hora da venda, ele falou, vou levar 2. Aí comprou 13 milhões. Então, Deus tem abençoado bastante. E esse mesmo cliente está marcado para amanhã comprar uma outra coisa. Então, assim, eu nem trabalhei esse ano ainda, porque eu fiquei bem focada com as coisas, assim, com o casamento da minha filha, outras coisas, e já fiz vários negócios. Grandes, porque está sendo meu ano de jubileu. Eu criei e está sendo meu ano de jubileu. Já comprei o carro novo, que vai chegar semana que vem, então está só bênção. Coisas maiores ainda virão. Deus abençoe. 30 de setembro. Um dia de poder para a sua vida, para que os 3 últimos meses de 2024 sejam de bênçãos sem medida. Realizada uma única vez no ano, esta cerimônia de fé tem impactado a vida de milhares de pessoas, trazendo respostas e transformando histórias de fracasso em testemunhos de superação, para a glória de Deus. 2 semanas atrás eu fechei uma venda de 760 mil. Agora, em 7 dias, eu fechei uma outra venda também grande, mas sempre na fé, colocando a vida na palavra de Deus, no altar e obedecendo. Eu vinha aqui, pegava o propósito, eu fazia o propósito. Não vinha aqui e colocava no altar só simplesmente o meu algo material, mas eu colocava a minha vida. Era 3 horas da manhã, joelho dobrado todos os dias. Foi as 2 piores semanas de sono da minha vida, mas com resultado para glorificar a Deus. E a gente trabalha com casas de aluguel de temporada. E aí eu vim cada segunda-feira, eu ia lá no norte da ilha, dobrava o joelho dentro da casa e falava, eu não aceito essa casa ficar fechada no inverno, porque a gente investiu para a casa ficar fechada. As 3 semanas, eu vim aqui na segunda e na quinta-feira eu ia lá. E aí no sábado eu fechei um contrato nessa casa até novembro, 1º de novembro, e aí depois volta para a temporada. Meu esposo me presenteou com uma caminhoneta, também, zerinho, também comprado e pago à vista. Tinha dia que eu talvez nem pensava, mas assim, esse sonho vai se realizar. E quando a gente menos espera, chegou então. Venha participar da entrada triunfal da Arca da Aliança. Segunda-feira, 30 de setembro, no maior congresso de prosperidade do mundo. No dia 30 de setembro, último dia do mês, segunda-feira, vamos estar determinando a glória de Deus na sua vida através da entrada triunfal da Arca da Aliança. E a Arca da Aliança que representa a glória de Deus, a presença de Deus, inclusive o sacerdote Guedes estará falando sobre isso, sobre o que a Arca simboliza e a importância da Arca da Aliança no passado e também no presente, porque nesse dia 30, quando pelo santuário ela adentrar, eu tenho certeza que Deus estará indo adiante de você, abrindo os seus caminhos. Vamos acompanhar. Muito bem, diretamente aqui do Cenáculo do Espírito Santo, diante da Arca da Aliança. A Arca da Aliança era o símbolo da presença de Deus no meio do seu povo. Israel, quando travava batalhas, a arca ia adiante para triunfar diante dos inimigos. E é isso que Deus quer que você tenha a vitória diante dessa situação adversa. Esse ensinamento, essa representação simbólica traz um ensinamento muito profundo a nós. Assim como Deus no passado deu a vitória a Israel diante dos seus inimigos, é isso mesmo que nesse grande dia da entrada da arca, Deus fará acontecer em sua vida. Você vencerá todas as adversidades financeiras, em todos os meios que talvez você diga assim, eu não tenho meio, solução, saída para vencer essa questão. Mas assim como Deus, Ele deu triunfo a Israel diante de muitas batalhas, pois a presença dele estava representada por meio da arca. Nesse dia, a presença de Deus
estará sendo representada mediante essa entrada da arca e você triunfará diante desses seus inimigos financeiros. Bom, é você decidir estar aqui, se preparar, se programar para esse dia. 7 da manhã, 10 horas da manhã, ao meio-dia, às 3 da tarde, 18 horas e 19h30. Avenida Mauro Ramos, 1310, no centro de Florianópolis. Estão aí, imagens da nossa catedral e você terá a oportunidade de estar em um desses 6 horários. Em todos eles haverá então a entrada triunfal da Arca da Aliança. Já marque aí no seu calendário. E nós, no dia 29 de setembro, domingo, estaremos vivendo a festa do reencontro. Muitas pessoas se encontram afastadas do caminho de Deus, ou quem sabe, frequentes dentro de uma igreja, de uma denominação, mas vivendo longe de Deus. A fé longe, o coração longe, e você precisa ter esse reencontro. Deus dá a todos essa oportunidade e no dia 29 você terá a chance de voltar para os braços do Pai, porque com certeza Ele está de braços abertos. Nós ficamos por aqui, Deus abençoe a todos e até o próximo encontro. Quanta saudade tenho de como eu era, do tempo que eu andava com Deus. A minha alma tinha paz. Eu era forte. Eu era luz para os que estavam nas trevas. Como a minha casa era abençoada nessa época. As manhãs de domingo, eu acordava bem cedo, me arrumava e ia buscar a Deus, ouvir a sua palavra. Aquilo me fortalecia, me dava ânimo para vencer as minhas guerras. Sinto muita falta de tudo isso. Eu preciso voltar para Deus. Domingo, dia 29 de setembro, é o dia marcado por Deus para você voltar. A festa do reencontro. Às 7 horas, às 9h30 e às 18 horas, em todos os templos da Universal. Esperamos por você.